No vídeo passado nós estávamos falando sobre métodos em sociologia. Agora nós vamos querer falar a respeito dos teóricos clássicos, ou seja, aqueles que por primeiro aplicaram este método e desenvolveram uma teoria sociológica. Vamos falar sobre os três deles. Será bastante interessante você conhecer como são aqueles que por primeiro fizeram sociologia. Eu quero começar não por Auguste Comte, que vimos nos vídeos passados, que embora tenha uma importante aplicação, uma importante influência sobre as ciências sociais, o primeiro sociólogo, o primeiro professor de sociologia foi David Émile Durkheim. Apesar do nome estranho, um francês que se dedicou a estudar a sociedade e criou, como eu disse, uma teoria sociológica. A sua teoria é a teoria das instituições. Ele, na verdade, analisa a sociedade e, portanto, dizemos comumente que Durkheim é o teórico da investigação sociológica. Vamos entender como que isso funciona. Para ele, estudar os fenômenos sociais se dá através do método experimental. Ele vai estudar os fatos sociais para então propor uma teoria de organização da sociedade. Algumas pessoas costumam chamá-lo de funcionalista, por razões óbvias. Ele busca compreender como as etapas de funcionamento da sociedade acontecem. Como uma sociedade funciona? Por que ela funciona desta maneira? A teoria funcionalista é, portanto, uma teoria que se aplica a compreender o funcionamento das coisas. No nosso slide, eu preparei aqui um aprofundamento sobre o que ele é. Durkheim afirma em seu livro que o homem é um animal que só se humaniza pela socialização. O que significa isso? Significa que o ser humano só se constitui como efetivamente um ser humano que vive em sociedade na medida que vai aprendendo as regras de convívio. Estas regras são aprendidas a partir das instituições sociais. A sociedade, portanto, se organiza de diversas maneiras, baseando-se sempre nas instituições. Falando em sociedade, é preciso que você veja que Durkheim diz existirem apenas dois tipos de sociedade. E ele diz que esses tipos se dão em razão da forma como as pessoas se relacionam. Ele chama as sociedades, esses dois tipos, de solidariedade mecânica e solidariedade orgânica. Solidariedade mecânica significa aquele tipo de sociedade onde os indivíduos dependem muito pouco uns dos outros. Um índio, por exemplo, aquele que vive lá no meio da floresta, ele sabe tudo o que precisa para viver. Sabe fazer sua casa, sabe fazer sua rede, sabe fazer seu arco, sua flecha. Portanto, ele vai depender pouco dos seus vizinhos, pouco do seu clã, da sua aldeia. Já pessoas como eu e você, que vivemos na inteira dependência daqueles que nos cercam, vivemos em uma sociedade cuja solidariedade é orgânica. Eu não sei fazer casa, eu não sei fazer comida, eu sei preparar os alimentos, mas eu não sei produzir trigo ou fazer farinha. Eu dependo das pessoas que estão ao meu redor. Émile Durkheim chama, portanto, esses dois tipos de sociedade: solidariedade orgânica e mecânica, mecânica e orgânica. Porém, para viver em qualquer uma delas, eu preciso compreender que há regras. As coisas precisam ser organizadas. E aí você vê a influência positivista de que falávamos do método. Para haver progresso, é preciso haver ordem. Durkheim, portanto, é positivista. E ele vai dizer o seguinte: para haver ordem, é preciso que se estabeleçam regras sociais de convivência. Quem é que cria essas regras? Não sou eu nem você. Segundo Durkheim, são as instituições sociais com quem nos relacionamos. As principais instituições que veremos nos vídeos a seguir são a família, o Estado, a religião ou o fenômeno religioso, o trabalho, a escola. Instituições que criam regras de convívio, que nos fazem aprender a viver uns com os outros. Isso significa dizer, portanto, que só consigo viver em sociedade se souber como ela funciona. Eu vou aprendendo isso naturalmente, na medida em que me relaciono com as instituições. Portanto, um cientista que pretende observar uma sociedade ou grupo social, segundo esse método, vai estudar as instituições sociais, ver como elas funcionam e assim conseguir entender aquela sociedade em questão.
Assim, só depois de eu entender como elas funcionam é que efetivamente eu vou conseguir propor alguma solução ou algum meio de enfrentamento de um fenômeno qualquer que ali esteja acontecendo. Falando em fenômeno qualquer, o crime, para Durkheim, é chamado de anomia. Anomia é um conceito importante na obra desse autor, pois ele diz que todo e qualquer fenômeno que aconteça, o crime, o assassinato, o estupro, a violência sexual nas suas mais variadas formas, tudo isso significa apenas a incapacidade das instituições sociais de criarem regras corretas ou de não terem feito esta criação ou este ensino das regras de convivência. Portanto, é necessário analisar o fato social, o fato, o fenômeno em si e verificar o porquê de sua existência. Fato social, portanto, é o objeto de análise de Émile Durkheim. O fato social foi estudado por ele e classificado. Vejamos, o fato social pode ser de coercitividade. O que significa isso? É a característica daquele fato ou fenômeno relacionada com a força dos padrões culturais do grupo que os indivíduos interagem ou integram. Esses padrões culturais são fortes de tal maneira que obrigam os indivíduos a cumpri-los. Portanto, para eu compreender como uma sociedade funciona, eu preciso saber por que eles fazem aquilo. De que maneira aquelas atitudes que estão tendo lhes estão sendo impostas pelos padrões culturais, pelas tradições, pela coercitividade de um grupo social. Um outro fato social é aquele chamado de exterioridade. Esta característica transmite o fato desses padrões culturais de cultura serem exteriores aos indivíduos, ou seja, ao fato de virem do exterior e de serem absolutamente independentes das suas consciências. Por exemplo, quando eu faço algo simplesmente porque fui ensinado sem saber o porquê. Por que os meninos usam rosa, as meninas usam rosa e os meninos usam azul? Por quê? Quem foi que criou isso? Segundo Émile Durkheim, é um fato social baseado na exterioridade. Eu não sei por que é assim, só sei que é assim. Então eu faço. Estudar estes fatos me faz compreender aquela sociedade em questão. O último fato social apontado por ele é aquele chamado de generalidade. Os fatos sociais existem não para um indivíduo específico, mas para a coletividade. Podemos perceber a generalidade pela propagação das tendências dos grupos pela sociedade, por exemplo. Então, quando eu falo em generalidades, eu estou apenas seguindo a maré, indo com os outros, apenas fazendo. Estas generalidades podem ser verificadas em diversas atitudes que temos ao nosso redor. Fazemos simplesmente porque fazemos. Assim, quando um cientista social, um assistente social, se propõe a estudar um grupo, uma comunidade, pessoas vivendo em situação de rua, pessoas vivendo em zonas de favelização, ou como costumamos chamar, de aglomerados urbanos, se eu quero estudar aquela comunidade em especial, eu posso buscar, baseando-se no método de Émile Durkheim, o método positivista, estudar estes fatos sociais, estas regras daquele contexto, para assim poder propor efetivas ações em relação a tudo isso. Nos próximos vídeos, nós vamos ver os outros autores e as suas formas de pensar, que são bastante diferentes deste nosso primeiro autor, Émile Durkheim. Até lá!